E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre seccionadores de alta tensão. Quero falar desse equipamento porque a chave seccionadora é um equipamento muito importante para você que é projetista de subestações, para você que quer trabalhar com projetos de subestações, porque é um dos equipamentos mais utilizados lá no pátio da subestação. Então eu quero falar um pouco sobre esses equipamentos, os tipos de chaves, suas aplicações e dar umas dicas de como escolher as chaves corretamente para que você consiga usar no seu projeto de subestação, beleza? Então, bora lá para o vídeo. Então vamos começar falando da função de bypass. O bypass é quando a gente desvia de um equipamento, ou de um trecho de circuito, de um circuito, para que você possa tirar aquele trecho de circuito ou aquele equipamento para fazer uma manutenção, para deixar ele em stand-by, para que você possa desviar aquele fluxo, seja um fluxo de corrente, no caso de engenharia elétrica, mas pode ser fluxo de água, pode ser um fluxo de ar, pode ser qualquer outra grandeza, certo? Mas o bypass ele tem essa função. E se tratando aqui de subestação, a gente sabe que a chave seccionadora que faz o bypass ela é muito importante lá no arranjo da subestação, porque ela permite flexibilidade àquele arranjo, ela permite também o aumento da confiabilidade, porque ela evita que quando aconteça um problema ali naquela subestação, naquele barramento, ou naquele equipamento, você consegue aí utilizar a chave de bypass, e aí você bypassa aquele trecho e você mantém o fornecimento de energia, que é o caso desse arranjo aqui que a gente está mostrando. Aqui a gente tem uma subestação de barra simples, tá? Essa subestação ela tem aqui por bay 3 seccionadoras que a gente vai identificar aqui agora. Então você tem aqui uma seccionadora desse lado, montagem vertical, uma seccionadora aqui do outro lado também de montagem vertical. Aqui embaixo você tem o disjuntor, um conjunto de T6, tá? E aqui em cima você tem a terceira seccionadora. Então, quais são as funções dessas seccionadoras aqui? Nesse caso, essa seccionadora de cima, ela tem a função de bypass, que é o que a gente está falando aqui. E ele está bypassando o quê? Vamos lá. Se eu tenho aqui uma entrada de linha, tá? Nesse trecho aqui, ancorando nesse barramento, tem uma entrada de linha. Aqui eu tenho uma cadeia de isoladores, tá? Um grampo de ancoragem que desvia esse cabo aqui para baixo, fazendo passar por essa chave, esse disjuntor, esse conjunto de T6, a outra chave, até chegar aqui do outro lado. Então, em um funcionamento normal, esse é o percurso da corrente aqui quando chega nesse pórtico de entrada, tá? Ela vem por aqui, ela desce, passa pelo disjuntor, conjunto de T6 até chegar do outro lado, para que chegue até o barramento principal dessa subestação. Então esse é o percurso principal, aí, o percurso em regime permanente dessa corrente. Só que se acontecer um problema nesse disjuntor, por exemplo, uma coisa normalmente que acontece aí em subestações do sistema elétrico, porque o disjuntor ele exige muitas solicitações, ele é exigido pelo sistema, ele interrompe corrente de curto-circuito, ele tem bobinas de acionamento, tanto para abertura quanto para fechamento. Então o disjuntor, por estar manobrando, principalmente quando ele está inserido ali no meio do sistema elétrico de potência, por ele ter ele tem que ter essa capacidade maior de resistir, e aí ele abre, fecha, interrompe corrente de curto, você tem arco elétrico, aí você tem queima de contato, e aí você tem uma série de coisas que pode acontecer no disjuntor, que pode gerar um problema, ou pelo menos uma manutenção mais cedo, preventiva do que deveria ser. Isso acontece, tá, em disjuntores aí do sistema elétrico. Então, é preciso prever um mecanismo de bypass, para que quando esse disjuntor esteja indisponível, esse circuito aqui ele não fique indisponível. Então imagine que a gente tira esse disjuntor, eu desligo esse disjuntor e eu não posso religar até fazer a manutenção. Então a corrente ela não conseguiria vir por aqui para chegar do outro lado. Então por isso a gente usa aqui a chave de bypass, que está aqui circulado em verde, para que quando essa corrente chegue aqui nesse trecho, essa chave, se estiver fechada, a corrente, ao invés de descer por aqui, já que o disjuntor está aberto, ela vai passar por aqui por cima, pela chave de bypass, vai chegar do outro lado e continua chegando aí no barramento principal da subestação. Então, no caso aqui, quando o disjuntor está em manutenção, a gente pode usar a chave de bypass e consegue manter o funcionamento do circuito. Então, essa função de bypass
é muito importante, tá? Nesse caso aqui, ó, essa chave ela está elevada, né? Como a gente está vendo, ela está em cima lá do pórtico, né? Você tem duas vigas, né, em cima da jabaquara aqui que vai suportar essa chave seccionadora. O acionamento dela vai estar aqui embaixo, tá? Vai estar aqui embaixo, né, para o operador chegar lá e fazer o acionamento dela localmente, tá? Pode ser um acionamento remoto também, dependendo do tipo de chave seccionadora. Mas a função dela aqui, ó, que a gente está querendo destacar, e é muito importante isso, é a função de bypass, né, que está presente aí no arranjo de barra simples com bypass, né? Existe o arranjo de barra simples sem bypass também, e está presente também em outros arranjos, como de barra principal e transferência, né? Arranjos de barra dupla, você tem também a presença do bypass. Isso é muito importante você prever aí no seu projeto, sempre uma chave de bypass para que você consiga fazer esses desvios. Então, além do bypass, seccionadores também precisam isolar o equipamento, como é o caso dessa imagem aqui, ó. A gente está vendo aqui, eu tenho um disjuntor, tá? Subestação a subestação 69, vou ter aqui o disjuntor, a SF6, e aí eu tenho um trecho de barramento, né, e tenho uma chave seccionadora. Mas para isolar o disjuntor, nesse arranjo aqui, eu preciso de duas seccionadoras. Então eu vou ter a seccionadora desse lado e eu também tenho a outra seccionadora desse lado, semelhante ao que está aqui embaixo. Né? Você tem aqui o disjuntor, tá? Tá aqui, eu estou destacando ele aqui, o disjuntor, e você tem aqui uma seccionadora de um lado e uma seccionadora do outro. Essas seccionadoras aqui, ó, de um lado e do outro, são responsáveis por fazer o isolamento desse disjuntor. Então, só retomando um pouco do que a gente acabou de falar, caso aconteça uma falha nesse disjuntor, um problema nesse disjuntor, e eu preciso da manutenção desse disjuntor, né, naturalmente ele vai precisar ser desenergizado. E aí quando você desenergizar esse trecho, eu preciso abrir essa seccionadora aqui e essa seccionadora aqui, que são essas seccionadoras laterais. E aí quando eu abro essas seccionadoras laterais, isso faz com que todo esse trecho entre as chaves esteja desenergizado, e aí, ó, a manutenção, ó, que está aqui atrás, ela pode trabalhar no disjuntor. Inclusive, nesse caso aqui, ó, o pessoal está trabalhando nesse disjuntor que está atrás, nessa linha aqui onde está esse disjuntor. Você tem vários disjuntores, porque você tem vários Bs como esse que está aqui embaixo, tá? Então, você pode desenergizar tudo isso aqui através da abertura dessas seccionadoras. Você consegue seccionar esse trecho e aí você isola esse trecho do restante ali da subestação. E aí você tem aqui em cima, ó, também uma chave de bypass que não está aparecendo na imagem, tá? Mas essa chave faz a mesma função que a gente acabou de citar. Uma outra função da chave seccionadora é o seccionamento de barra. Então, você tem um barramento ali na subestação, uma barra onde se conectam todos os circuitos, tá? Você tem vários circuitos aqui conectados, né? É esse barramento. E aí, ó, para o barramento não ficar totalmente contínuo, você ter um único barramento onde você tem, sei lá, 10 circuitos conectados, por exemplo, se você tem uma falha naquele barramento, né, seja em qualquer parte, esse barramento ele vai precisar ser isolado e aí você vai perder todos esses circuitos. Com o seccionamento de barra, né, você geralmente coloca essa chave ali na metade do barramento, né, você coloca uma chave seccionadora como essa aqui, ó. Ela está aqui, né, no meio do barramento. Você tem barramento para um lado aqui, ó, as três fases do lado esquerdo, e do lado direito aqui você tem os circuitos conectados. Uma vez que essa chave está aberta, os circuitos do lado direito estão isolados dos circuitos do lado esquerdo. Isso é muito útil para, no caso de acontecer um problema do barramento, você conseguir isolar apenas um trecho, ou você tem mais de um transformador ali na subestação, né, e você quer operar com aqueles transformadores de forma isolada também, tá? Muitas vezes aqueles transformadores, eles alimentam cargas diferentes, então você pode também seccionar esse barramento e aí é como se você tivesse ali naquele momento duas subestações, porque você abre o barramento, né, da forma que está aqui, ó, você abre essa chave. Quando você abre essa chave, você desconecta aqui, ó, o polo do lado esquerdo com o do lado direito, tá? Isso aqui, ó, você tem ar aqui no meio, tá? Então esse lado aqui ele não se conecta com esse lado aqui do barramento. Então você tem circuitos isolados. E aí se você tem mais de um transformador que alimenta cargas diferentes, essa pode ser também uma opção. Da mesma forma que essa chave aqui, ela separa, né, ela secciona o barramento, ela pode ser usada para unir também os dois lados, né? Ela secciona, então ela abre e ela fecha. Então se você, por exemplo, perde um transformador,
né, que você usa para alimentar uma seção do barramento, você pode fechar essa chave, tá? Caso essa subestação opere com essa chave normalmente aberta, então você pode fechar essa chave e aí o transformador ele vai alimentar não só os circuitos que estão desse lado aqui, por exemplo, como também os circuitos que estão do outro lado. Então, seccionamento de barra também é uma coisa muito interessante que a gente aplica aí sempre em projetos de subestações de alta tensão, né? Geralmente do nível de tensão ali de pelo menos 69 kV, acima disso é muito importante, né? Sempre seccionar o barramento para que você tenha também um pouco mais de flexibilidade ali na operação. Outra função da seccionadora é a seleção de barra, tá? Normalmente a seleção de barra é feita para arranjos onde você tem mais de um barramento, né? Normalmente arranjos de barra dupla, seja arranjo de barra dupla 3, 4 a 5 chaves, arranjos de barra tripla. É sempre quando você tem mais de um barramento e aí você precisa selecionar a melhor opção para aquele determinado circuito. Então você coloca aquele circuito ou no barramento 1 ou no barramento 2. Como está mostrado aqui, ó, nessa imagem, você tem aí ó, um circuito que chega por aqui por cima, né, a cadeia de ancoragem, né, aqui no poste da subestação, e aí você tem um grampo, né, onde faz a derivação do cabo até aqui, até esse ponto, e aí ó, a partir desse ponto, os cabos eles podem ir tanto para a esquerda, né, a corrente do circuito ela pode ir tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Quem vai direcionar essa corrente? São essas duas seccionadoras aqui, ó. Essa seccionadora do lado esquerdo e essa seccionadora do lado direito. Se eu mantiver essa chave aqui aberta e eu fechar a chave desse lado, o que é que vai acontecer? Essa corrente ela vem por aqui, ela desce aqui e ela vem para o barramento do lado direito, né? Porque essa chave aqui vai estar fechada, então ela vem para esse lado. Se essa corrente ela chega nesse ponto aqui e ela encontra essa seccionadora fechada e essa seccionadora aberta, então essa corrente que desce aqui, ela vem para o outro barramento. E aí dessa forma, você consegue direcionar o fluxo de corrente e aí você consegue também selecionar o barramento, né? Muito importante em subestações de barra dupla, como por exemplo, subestações da rede básica. Como a gente sabe, né, lá no ONS, né, os procedimentos de rede do ONS, você vai ter um submódulo, né, que fala especificamente sobre isso, e lá fala que toda subestação 230 kV, né, pertencente à rede básica, ela tem que ter um esquema de manobra ali de barra dupla com 4 chaves. Então você vai se deparar uma situação como essa aqui, ó, onde você vai ter duas chaves seccionadoras que vão fazer a seleção do barramento, seja para conectar no barramento 1 ou para conectar no barramento 2. Então veja que o conhecimento das funções da chave é muito importante para que você consiga desenvolver o seu projeto, né? Você quer pegar um projeto de uma subestação de rede básica, né, uma subestação 230 kV, você tem que saber que você vai se deparar com uma situação dessa, onde você vai ter um arranjo de barra dupla, com 4 chaves. Você tem essas duas chaves, né, como a gente está mostrando aqui, que selecionam o barramento. Você tem chave de bypass nesse meio, você tem chave que faz isolação de disjuntor. Então, é importante que você entenda, tá, as funções da seccionadora, né, dependendo da posição onde ela estiver, dependendo da conexão, né, que estiver sendo feita com aquela chave, né, para onde aquela chave está se conectando, né, como a gente viu aqui, isso muda, né, a função da seccionadora ali dentro daquela subestação. Então é importante que você entenda para que você consiga desenvolver melhor seus projetos. Então vamos conhecer aqui as chaves de aterramento. As chaves de aterramento, como o próprio nome diz, elas servem para aterrar um circuito, né, após o desligamento daquele circuito, né? Naturalmente, o aterramento ele só pode ser feito após o desligamento, né? Se essa chave de aterramento ela é acionada com o circuito energizado, você vai estar dando um curto-circuito ali naquele ponto. Então isso deve ser evitado. Até por isso, esse tipo de seccionadora normalmente ele tem ali uma espécie de bloqueio, né, um intertravamento da lâmina principal e a lâmina de aterramento. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma chave puramente de aterramento. O que é que isso quer dizer? Uma chave de aterramento é uma chave que se você só tem a lâmina de terra, né? Que é essa lâmina que eu estou mostrando aqui. Ela fica aqui na parte de baixo. Aqui você tem a árvore de manobra, né? Que é onde se faz o acionamento. Tá? Isso aí está lá embaixo na subestação. Tá? Até a caixa do mecanismo de manobra que o operador vai lá e faz a manobra dessa
seccionadora. Então, quando ele manobrar essa chave, essa lâmina aqui ela vai subir e ela vai entrar aqui nesse terminal daqui de cima, ó, tanto na fase A, quanto na fase B, quanto na fase C. Ó. Veja que você tem 3 lâminas aqui embaixo. Então essas lâminas elas vão fechar e esse barramento tubular, né, que eu estou destacando aqui agora, as 3 fases também serão aterradas. E aí, ó, uma vez que essa chave se fecha, esse terminal aqui ele se conecta com o terminal que está conectado no barramento. Então você tem o aterramento desse barramento e aí você garante que aquele barramento ele está totalmente desenergizado. Isso é muito importante por conta do efeito capacitivo, né, das linhas de transmissão, dos barramentos de subestações que acontecem em sistemas de alta tensão. É muito importante porque isso garante que aquela energia capacitiva, aquela energia residual, mesmo após o desligamento do disjuntor, ali que aquela energia ela seja escoada para a terra e que a pessoa que estiver fazendo ali a manutenção ou operação ela esteja segura. Já aqui do lado direito, eu tenho, além da lâmina de aterramento que eu estou mostrando aqui, ó, ela fica na parte de baixo também, ó, você tem uma lâmina que conecta aqui no terminal superior. Mas veja que essa chave aqui, diferente dessa chave do lado esquerdo, eu tenho, além da lâmina de aterramento, eu tenho uma outra lâmina aqui em cima. Essa outra lâmina é o que a gente chama de lâmina principal, que é a lâmina da seccionadora, né? Aquela lâmina que vai estar ali, ó, abrindo e fechando, tá? Nesse caso aqui é uma chave de abertura vertical, ó. Você está vendo aqui a lâmina da seccionadora, ela está para cima, então essa lâmina ela está abrindo assim e ela vai fechar dessa forma. Então você tem aqui uma chave de abertura vertical. Além da lâmina principal, você tem aqui uma lâmina de aterramento. Perceba que essas duas lâminas, elas nunca podem estar fechadas ao mesmo tempo, né? Essa lâmina de aterramento aqui, ela está fechada e a lâmina principal está aberta. Quando essa lâmina principal aqui ela tiver que ser fechada, a lâmina de aterramento ela precisa ser aberta. Isso por conta do que a gente falou, para que você não dê um curto-circuito aqui nessa seccionadora, né? Um curto-circuito no barramento, e aí você tem uma corrente elevada que pode até destruir uma chave como essa. Então essas duas lâminas aí, os dois acionamentos, normalmente eles têm intertravamento, né? Pode ser tanto elétrico quanto mecânico, né? Você tem intertravamento entre os dois acionamentos e aí para você acionar a lâmina de aterramento, você precisa abrir, né? Desacionar ali a lâmina principal e vice-versa, né? Para que você garanta que as duas lâminas, né? Os dois terminais, eles nunca estarão fechados ao mesmo tempo. O tipo de seccionadora mais comum é a chave de operação sem carga, né? Chave de abertura sem carga. Isso significa que esse tipo de seccionador aqui, ó, ele só deve ser usado, né? Ela só deve ser utilizada se não houver corrente no circuito. No caso, ela só deve ser acionada quando não houver corrente no circuito. Ela pode até ser acionada com tensão, mas sem corrente, né? Quem interrompe corrente, a gente já falou diversas vezes sobre isso, quem interrompe corrente é o disjuntor, né? Você aciona lá o disjuntor, né? E dá um comando na bobina de abertura e aquele disjuntor ele vai abrir, ele tem uma câmara de extensão que é própria para fazer extensão de arco elétrico, então ele vai interromper aquela corrente, ele vai extinguir o arco elétrico e aí você, após isso, você faz o acionamento da seccionadora e aí você consegue abrir aquela seccionadora, que é esse caso, porque esse tipo de chave, né, esse tipo de equipamento aqui, ó, ele tem uma coluna de isoladores, né, como a gente está mostrando aqui, 3 colunas. Aqui em cima você tem a lâmina da seccionadora, você tem os terminais de um lado e do outro, e veja que aqui não tem nenhum dispositivo de extensão de arco elétrico. Então você não tem câmara de extensão de arco elétrico, você não tem aquele dispositivo que é usado em chaves de média tensão, né, para desviar o arco elétrico, né, direcionar aquilo para que aquele arco seja extinto. Então esse tipo de seccionadora é uma seccionadora que você não pode abrir em carga de jeito nenhum. Se você abrir esse tipo de seccionadora em carga, essa chave vai derreter, tá? Ela não vai aguentar extinguir aquele arco elétrico, porque ele tem uma temperatura muito elevada, a corrente normalmente é uma corrente elevada e ela não consegue fazer a interrupção dessa corrente, tá? Quem faz a interrupção de corrente é o disjuntor, né? Ele é apropriado para isso por conta da sua câmara de extensão.
Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Mas se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Também segue a gente no Instagram, ó, que está passando aqui embaixo. Também não deixa de curtir esse vídeo, isso nos ajuda bastante a continuar produzindo vídeos como esse, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo.